A paz, irmãos. Que a abençoe e proteja cada um. Marcos capítulo 10. Yauxa se pôs a caminho e foi dali para a região da Judéia, pelo outro lado do rio Jordão. As multidões mais uma vez se ajuntavam ao seu redor, e ele, como de costume, as ensinava. Aproximaram-se então alguns fariseus a fim de experimentá-lo. Perguntaram se era permitido ao homem despedir sua mulher. E Yauxa perguntou: qual é o preceito de Moisés a respeito? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um atestado de divórcio e despedi-la. Yauxa então disse: foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés escreveu esse preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Yahweh os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Yahweh uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram perguntas sobre o assunto. Yauxa respondeu: quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. Algumas pessoas traziam crianças para que Yauxa as tocasse. Os discípulos, porém, as repreenderam. Vendo isso, Yauxa se aborreceu e disse: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque a pessoas assim é que pertence o reino de Yahweh. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Yahweh como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças e, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Yauxa saiu a caminho, quando veio alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse Yauxa: por que me chamas de bom? Só Yahweh é bom, e mais ninguém. Conheces os mandamentos: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele então respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde minha juventude. E Yauxa, fitando com amor, lhe disse: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir isso, ele ficou pesaroso por causa da palavra e foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em volta, Yauxa disse aos seus discípulos: como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Yahweh. Os discípulos ficaram espantados com essas palavras. E Yauxa tornou a falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Yahweh. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Yahweh. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Yauxa lhes disse: para os homens isso é impossível, mas não para Yahweh. Para Yahweh tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Yauxa respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, vida eterna. Muitos, porém, que são primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão primeiros. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém e Yauxa ia à frente, e eles, assombrados, seguiam com medo. E Yauxa outra vez chamou os 12 de lado e começou a dizer-lhes que estava para acontecer com ele. Estamos subindo para Yauxalã, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e os escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas 3 dias depois ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Yauxa e lhe disseram: mestre, queremos que faça por nós o que te vamos pedir. Ele perguntou: o que quereis que eu vos faça? Responderam: permite que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Yauxa lhes disse:
Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Responderam: Podemos. E Yahshua então lhes disse: Sim, do cálice que eu vou beber, bebereis. Com o batismo com que vou ser batizado, sereis batizados. Mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não depende de mim. É para aqueles para quem foi preparado. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com Tiago e João. Yahshua então os chamou e disse: Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Chegaram a Jericó, quando Yahshua estava saindo da cidade. Acompanhavam-nos os discípulos em uma grande multidão. Um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Yahshua, o Messias, começou a gritar: Yahshua, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Yahshua parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Yahshua. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Yahshua disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Yahshua pelo caminho. Aleluia, Pai, bendito és tu, bendita é tua santa palavra.